Será que a higiene dos camponeses e da nobreza era a mesma na Idade Média? Bom, hoje vamos finalizar o vídeo que falamos sobre higiene na Idade Média. Naquele vídeo anterior, nós desmistificamos algumas coisas sobre o porquê que se diz até hoje, em várias fontes de consulta, que a higiene da Idade Média era muito precária, né? Então nós explicamos problemas de falta de material especificamente, então o sabão não era uma coisa tão simples de se ter ou de se fazer. Para eles ali, eles tinham muita dificuldade de recurso. Mas, independente desses materiais, haviam hábitos que eram possíveis, tanto para os camponeses como para a nobreza, hábitos de higiene que eram regulares. Então, por exemplo, os camponeses, uma boa parte do tempo, os camponeses ou estavam trabalhando ao ar livre ou estavam em suas casas. Particularmente no período de inverno, eles ficavam muito concentrados dentro de casa. E essa concentração permitia o surgimento de uma série de doenças aí, até por falta de higiene. Então eles tinham cuidados muito especiais, particularmente com suas casas. Então as casas eram varridas regularmente, apesar de ser de chão batido, eles varriam as casas regularmente, porque com alguns galhos se faz uma vassoura, né? Aquela vassoura que a gente conhece, aquela vassoura de bruxa, mas é com aquilo que eles varriam as suas casas. Eles dormiam normalmente em colchões, entre aspas, né? Mas em aglomerados de palha. Existia, inclusive, uma sequência para a colocação dessas palhas, da mais barata para a mais cara, e isso significava da mais dura para a mais confortável, e também da menos para a mais cheirosa. Então eles procuravam colocar em cima dos seus colchões alguma palha aromática, que fosse alguma vegetação aromática. Só que aquilo permitia a proliferação de uma série de insetos, né? De percevejo, de pulga. Então, periodicamente, e normalmente isso acontecia antes do inverno, eles trocavam as palhas das suas camas, né? Trocavam aquilo e essas palhas iam para outra utilidade, né? Nada se perdia. Eles também cuidavam de suas roupas. Então havia agasalhos externos, pesados, roupas de lã, casacos às vezes até impermeabilizados, e existiam as roupas de baixo. Essas roupas de baixo, que eram normalmente roupas de fibras vegetais, então de algodão ou de linho, eram lavadas com relativa frequência, né? Eles podiam não ter sabão, mas eles lavavam com relativa frequência essas roupas. Então os camponeses, basicamente, eles estavam focados em varrer as suas casas, trocar as suas palhas, lavar as suas roupas de baixo. Aí o corpo. Obviamente, eles, por estarem no campo, eles tinham acesso a rios e lagos e eles tomavam banho sempre que possível. Não havia aquele banho confinado num banheiro, uma coisa desse tipo. Ok? Bom, e a nobreza? A nobreza é um pouco diferente. A nobreza ela ficava muito tempo confinada dentro dos castelos. Como é que era o castelo? Um ambiente escuro, um ambiente úmido, pouco ventilado, porque as janelas eram pequenas, porque estavam preocupados com a defesa do castelo, então as entradas eram bem restritas. Consequentemente, era um local onde se proliferavam baratas, ratos e outros bichinhos que levavam também uma série de doenças. Mas a nobreza tinha uma vantagem, então eles tinham uma série de criados para cuidar do castelo. Então, varrer, limpar, matar os animais, né, fazer uma esterilização na medida do possível desses animais, né, tirar esses animais da área. Mas mesmo assim, ainda era um ambiente muito ruim, apesar da nobreza. A nobreza tomava banho regularmente, se utilizava de perfumes, se utilizava de sabonetes, fica aquilo. O ambiente não ajudava. A nobreza tinha hábitos de higiene mais adequados, mas o ambiente era mais inadequado do que dos camponeses. E as grandes cidades? As grandes cidades da Idade Média tinham um problema sério, é que não tinha saneamento. Tá? Então os dejetos eram jogados na rua, pelo acúmulo populacional, a sujeira, o lixo se acumulava, não tinha serviço de coleta de lixo, então o saneamento era péssimo nas grandes cidades.
E foi ali que nós tivemos o surgimento e a proliferação das doenças que dizimaram a população da Idade Média, como a peste negra, tá certo? Então, concluo aqui dizendo que a higiene na Idade Média foi uma luta diária para todas as camadas da sociedade, seja camponeses, seja nobreza, seja aqueles artesãos que moravam nas cidades ou que tinham um pouquinho mais de recursos, comerciantes que moravam na cidade. Ok? Vamos nos espelhar nessas ideias para imaginar um mundo caótico onde a gente não tenha coleta de lixo, onde a gente não tenha esgoto tratado e imaginar o que pode nos esperar caso aconteça uma situação dessa. Prepare-se e sobreviva. Gerenciar o alimento de toda a sua família por algumas semanas, mercados vazios, o sistema em colapso. O que vocês têm, o que você se preparou antes da crise? A alimentação é um dos itens principais para a sobrevivência sua e da sua família. No nosso livro, falamos sobre o assunto conservação de alimentos. Clique no botão e entre na pré-venda. Você vai adquirir conhecimentos importantes para a sua sobrevivência e daqueles que você mais ama.